A gente vai começar a nossa aula, né, dessa semana com um vídeo que é uma mensagem de Roger Oliveira, tá bom? Aí após o vídeo vai ter a videoaula, tá certo? Onde eu vou explicar passo a passo tudo que vocês vão fazer, tá bom? Beijos! O maior medo do ser humano, maior até do que a morte, sempre foi a vontade de enfrentar desafios. Então é importante que, independente do que você veja como referência, você mantenha os pés no chão. Você lembre quem você é, de onde você veio e quais são os seus valores. Por que você está ali? O que te motiva todo dia a levantar e a fazer mais um pouquinho? Porque é esse dia a dia que é o maior aprendizado, é o maior benefício. Mas a sua trajetória, a sua história, ela está junto das pessoas que convivem com você. Então tenha com você pessoas que de vez em quando você estiver num dia megalomaníaco, lembrem que você é o cara que comeu coxinha na padaria. Porque isso vai te fazer falta. E isso vai te trazer todo o teu propósito, todo o teu objetivo e tudo aquilo que realmente é importante para você absorver desse momento. É difícil, muito difícil. Tem dias que a gente se perde, tem dia que a gente tem notícias ruins. Desafios vão ter o tempo todo, obstáculos vão ter o tempo todo. Obstáculo é motivação, erro é aprendizado, é a possibilidade de fazer melhor, possibilidade de aprender mais rápido. Mas é importante que cada pessoa saiba aonde quer chegar. O que você quer realmente deixar de marca? Como você quer viver os próximos anos da sua vida? Quando chegar lá na frente, o que você quer deixar? Mas aí eu procurei dentro de mim o que era realmente importante. Por que eu fazia tudo isso? Por que eu queria tudo isso? Então eu descobri que mais importante do que onde eu queria chegar era onde eu estaria quando estivesse realmente realizada. Não existe regra, não existe caminho, não existe nenhum mapa que funcione para todo mundo. Você pode ser feliz trabalhando numa empresa corporativa, você pode ser feliz sendo funcionário público, você pode ser feliz com uma barraquinha de cachorro-quente ou com uma empresa de 1 bilhão. Quem vai definir o que traz a sua felicidade e o que te motiva e o que te faz seguir adiante é você. Porque sucesso é relativo. Sucesso tem que ser seu, dentro do seu parâmetro e daquilo que te realiza. Você pode fazer qualquer coisa que você queira, desde que você tenha vontade, motivação e um propósito. Que você entenda que dificuldade vai existir, problema vai existir, mas que isso faz parte do teu aprendizado, que isso faz parte do teu caminho e que isso tem que ser para você algo bom, algo prazeroso, algo útil. Muitas pessoas vão dizer para você que não vai dar certo. Muitas pessoas vão dizer para vocês é impossível, que não dá para ser feito. Que o herói é um indivíduo comum que encontra força para perseverar e resistir, apesar dos obstáculos esmagadores. Continue sendo você mesmo. Bom dia, turminha! Agora, como eu falei, né, começará a nossa videoaula de português. Que primeiramente vocês assistiram o vídeo, não foi? Turma 7º ano, professora Vanessa Pinheiro, Escola, né, Cincinato Furtado Leite. Acolhida, vídeo, né, mensagem de Roger Oliveira, que foi o vídeo que vocês assistiram, né, fizeram uma autorreflexão sobre ele, né, atividade do livro, atividade estudo em casa e explicação da atividade. Plano de aula, né, que é referente aos dias 6, 8 e 9 de julho. Tema da atividade,
Capítulo 4, poema narrativo, versos que contam. Leitura 1, o espelho da entrada, desvendando o texto. Objetivo, explorar recursos estruturais, estilísticos e discursivos próprios do poema narrativo. Vocês irão responder pelo texto as perguntas 1, 3 e 5, da página 117. Tema da atividade, outra atividade da observação para a teoria. Definindo poemas narrativos, como funciona o poema narrativo? Objetivo, perceber particularidades do poema narrativo e compreender a combinação de recursos típicos da linguagem poética e do texto narrativo. Vocês irão responder da página 118 as perguntas 1, 2, 3, 4 e 5. Tema da atividade, poema Bolo de Laranja, de Alice Santana. Refletindo sobre o texto. Objetivo, comparar poema contemporâneo com um poema produzido em outro tempo histórico e reconhecer mudanças formais. Vocês irão responder à atividade da página 119, as questões 1 e 3. Então, do livro de português, vocês têm 3 atividades. Uma atividade na página 117, as perguntas 1, 3 e 5, que vocês irão responder. Na página 118, as perguntas 1, 2, 3, 4 e 5. E na página 119, as perguntas 1 e 3. E terão estudo em casa, que é aquelas perguntinhas, do texto, atividade 13. Qualquer dúvida, como eu sempre falo, só me perguntar que eu estarei pronta para atender vocês e tirar qualquer dúvida. Agora eu estudo em casa, língua portuguesa. A atividade 13, que eu já falei que ia ser a atividade 13, O objetivo dessa atividade é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Caro aluno, a narração é um tipo de texto, tipo textual, que pode estar presente em diversos gêneros que circulam na sociedade. O objetivo de todo texto narrativo está no relato de fatos ocorridos em determinado tempo e espaço, como a participação de personagens e de um narrador que desenvolva essa contação, seja ela verídica ou ficcional. Entre os elementos que compõem a narrativa, temos ainda o conflito gerador, que é o fato que motivou a narrativa. Ou seja, algo importante, o bastante para fazer com que a história se desenvolva, para que se torne mais claro, observar a seguir, Vocês irão observar a questão a seguir. Vamos fazer a leitura desse texto aí abaixo. A outra noite. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento sul e chuva. Tanto lá como aqui. Quando vinha para cá de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um lugar lindo, de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima. Depois que meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas tem mesmo luar lá em cima?
Confirmei, sim, acima da nossa noite preta, enlamaçada e torpe, havia uma outra pura, perfeita e linda. Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando saltei e peguei a corrida, ele me disse: uma boa noite e muito obrigada ao senhor. Tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Rubem Braga é o autor desse texto. A primeira questão, né? O fato que deu início à história foi. O que foi que deu início a essa história? A letra A conversa ouvida pelo taxista. A letra B, a viagem a São Paulo. A letra C, o agradecimento do taxista. Ou letra D, o mau tempo em São Paulo. A alternativa correta, né, é a letra A. Inicie essa atividade lendo o texto com atenção. Em seguida, leia o comando da questão. Observe que ela solicita que você identifique o fato que deu início à história, ou seja, o conflito gerador da narrativa. Nesse caso, você deve ser capaz de compreender que o texto é composto por diversos fatos que foram motivados por algo específico, ou seja, você deve descobrir o que motivou a narrativa, o que causou todas as ações do texto. Assim, é necessário que você faça uma leitura atenta com o objetivo de diferenciar os fatos daquilo que o motivou. Após a leitura do texto, leia as alternativas verificando se a informação que apresenta está de acordo com o que a questão solicita. Você perceberá que a alternativa correta é a letra A, pois foi a conversa entre amigos, ouvida pelo taxista, que deu início à história. Essa primeira pergunta já vai com gabarito para facilitar vocês a responderem as duas questões que faltam, a 2 e a 3. Agora é com você. Resolva as questões a seguir e exercite sua habilidade de identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. A leitura do texto, né? Vocês irão ler esse texto em casa, tá bom? Vocês farão a leitura. Após vocês fazerem a leitura desse texto, vocês irão dizer: o conflito gerador da crônica é a secretária. Qual é o conflito da crônica? É a secretária. Letra A, achar romântica a história da enfermeira. Letra B, concluir que a vida não vale a pena. C, ser mais jovem que a enfermeira da notícia. D, ter se envolvido com o tatuador. Leia o texto, né? Esse texto aí, conversa fiada, vocês irão responder à questão 3. A 3 pergunta o seguinte: o acontecimento que deu início a essa história foi o... Qual foi o acontecimento que deu início a essa história? Essa mesma pergunta, a primeira que vocês já têm um gabarito, é parecida, muda o texto, né? Mas o que foi que deu início a essa história? Letra A, encontro do menino com o velho do lago. Letra B, peixe do velho ser muito velho. C, peixe do menino ser novo e pequeno. Ou letra D, retorno dos peixes ao lago. Esperamos, né? Eu espero que tenham gostado, né? E que tenham aprendido alguma coisa, tá certo? Obrigada, tá bom? Um beijo para vocês. Logo em seguida eu estarei explicando, né, na aula, as páginas do livro, questão por questões, eu irei ler, tá bom? As questões do livro para facilitar a vocês resolverem em casa,
as perguntas. Um abraço, se cuidem e estou com muita saudade de cada um de vocês. Turminha do 7º ano, como prometido, né? Eu falei que após a explicação do slide, eu iria passar para vocês, explicando folha por folha da atividade, para vocês copiarem no caderno e assim facilitar a resolução da atividade. A primeira atividade que vocês irão copiar, né, é a atividade que está na página 117, as questões 1, 3 e 5 na página 117. A primeira pergunta diz o seguinte: as duas primeiras estrofes contextualizam as ações narradas no poema. Letra A: em que lugar se passou a história? Em qual foi o lugar que se passou a história aí que vocês leram na página 116? B: qual era a profissão do rapaz que estava no local? Vocês vão colocar a profissão. C: ele se sentia de maneira formal ou informal? Justifique. Você vai colocar se ele se sentia de maneira formal ou informal e vai justificar. A3, né, que no caso vai ser A2 aí de vocês. O espelho é o personagem principal da narrativa, porque as ações narradas causam impacto nele. A: que mudança ocorre no espelho? Por que ela acontece? Quais são as mudanças que ocorrem no espelho e por que isso acontece? B: o poeta humanizou o espelho. De que forma ele fez isso? Como foi que ele humanizou esse espelho? Ele tornou esse espelho humano. C: qual é a primeira dica da importância desse objeto? Qual é a primeira dica que dá lá no texto que é a importância desse objeto? D: copie as palavras ou expressões que caracterizam o espelho. Lá no texto tem palavras e expressões que são características do espelho. E vocês vão lá, vão copiar aqui na letra D essas palavras que são características do espelho. Por que é importante indicar a antiguidade do espelho? Por que é importante esse fato? Lá no texto tem falando e você vai me dizer o porquê que é importante indicar que esse espelho ele é antigo. F: e por que é relevante indicar a sua localização? Porque é importante dizer aonde está esse espelho, o local que ele se encontra. A5 aí na página 117, que no caso vai ser A3, né? Observe a forma do poema. Quantas estrofes ele tem? Lembrando que estrofes é a quantidade de versos junto, agrupamentos de versos. Estrofes são agrupamentos de versos, ou seja, agrupamentos de linhas. B: quantos versos há em cada estrofe? Quantos versos há em cada estrofe? Por exemplo, no primeiro verso, no primeiro estrofe tem quantos versos? No segundo estrofe tem quantos versos? E assim sucessivamente. C: no último verso existe uma rima interna. Que palavras rimam? Quais são as palavras que rimam no último verso? E letra D: leia a quinta estrofe em voz alta. Em sua opinião, qual é o efeito dessa rima no último verso? O que quer dizer essa última rima no último verso? Agora, a atividade da observação para a teoria, né? Definindo poemas narrativos, como funciona o poema narrativo, né? São 5 perguntinhas. Não é isso? Na página 118, são 5 perguntinhas na página 118. A primeira: qual era a situação inicial? Qual é a situação inicial lá no texto? No texto que vocês leram, é o mesmo texto que vocês vão responder. A 118 você também vai responder pelo texto que está na 116. 2. O que alterou essa situação? 3.
qual é a sequência de ações do rapaz? O que é que o rapaz faz primeiro? Depois ele faz o quê? A sequência do rapaz. 4. Transcreva do poema a expressão que indica o tempo aproximado de duração dessas ações. Qual é o tempo aproximado da duração dessas ações? 5. No desfecho do poema é apresentado o fato fantástico, fora da realidade, que resultou dessas ações. Qual é esse fato? Qual é o fato? Desfecho é o final da história, né? O que é que acontece de fantástico, um fato fantástico que acontece no desfecho dessa história. Agora, né, a última atividade, né, fora o estudo em casa, que eu já expliquei no slide, não foi? O estudo em casa, expliquei para vocês, tá bom? Agora, do livro, a última atividade, tem um tema da bolo de laranja, né? De Alice Santana, né? Tem aí, vocês vão responder pelo bolo de laranja, tá bom? Esse texto está na página 118, mas a atividade que vocês irão responder, as perguntas 1 e 3. São duas perguntas na página 119. A pergunta 1 e a pergunta 3, tá bom? A primeira, inicie a análise do poema Bolo de Laranja, identificando as partes do enredo. A letra A, qual é a situação inicial? Qual é a situação inicial nesse poema Bolo de Laranja? B, o que desestabiliza essa situação, dando início ao conflito? O que é que dá início ao conflito nesse poema? C, qual é o clímax do conflito, o problema nesse conflito? Qual é o momento que ocorre isso? D, qual é o desfecho? 3, no caso que vai ser a 2 aí no caderninho de vocês. Observe a maneira como o lírico se refere ao grupo que reagiu negativamente ao bolo de laranja. A, o que significa a palavra gringo? O que é que significa essa palavra? Gringo. Com certeza vocês já ouviram falar nessa palavra, gringo, né? B, que aspecto da relação entre os personagens confirma a condição dos gringos? Qual é o aspecto que confirma a condição de gringos? C, o que significa não saber abraçar no contexto do poema? O que é que significa no contexto do poema essa expressão não saber abraçar? D, considerando o sentido de não saber abraçar, a palavra gringo pode ter um significado diferente. De acordo com o poema, que tipo de pessoa seria um gringo? De acordo com o poema, qual é o tipo de pessoa que é considerado um gringo? Tá bom? Vocês irão responder essas perguntinhas, tá bom? Dessas páginas da atividade, ok? Eu espero que eu tenha facilitado a compreensão de vocês, tá bom? Porque o meu intuito como professora é apenas o conhecimento de vocês. O que eu quero, o que realmente me importa é que vocês aprendam, que vocês consigam ter algum conhecimento, assimilar o que eu estou tentando fazer. E que essas aulas, da maneira que eu estou mandando, facilitem, tá bom? Que vocês consigam ter algum conhecimentozinho, tá bom? Mesmo à distância. Um beijo bem carinhoso, tá bom? A nossa aula agora chegou ao fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo, um forte abraço em cada um de vocês.